Oi, gente, meu nome é Clara. Eu fui a segunda colocada no concurso ELAP 2022 para ingresso em 2023. A pedido do CEPREM, eu vim aqui gravar para vocês a minha trajetória e também falar um pouquinho das estratégias que eu fiz e que deram certo para mim, né? Eu gostaria de agradecer aqui toda a equipe da CEPREM, né? O Joelson, o Hugo, foram pessoas muito importantes que com certeza fizeram a diferença para que eu pudesse estar aqui hoje gravando o depoimento para vocês como aprovada, né? Em 2013 eu fui morar em Resende, né, que meu pai é militar do Exército, e aí eu fui me inscrever em um daqueles cursinhos pré-vestibular. Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei o pré-militar, que era voltado para as provas militares de ensino médio, né? E foi aí que eu comecei o meu interesse em querer ser militar. Eu tentei as provas do EA, para EA e para EFON na época, né? Aí teve um ano que eu cheguei a ficar majorada na EA e eu fui fazer as próximas etapas, né? Só que eu acabei ficando inapta nas outras etapas e aí para fazer o recurso eu teria que gastar tudo de novo, porque não tinha na cidade que eu morava, né? Então eu tinha que ir para a capital para poder fazer. E aí eu acabei não participando da fase do recurso e meio que deixando de lado, né? Porque acabou que eu comecei a ter uma leve pressão para fazer faculdade, né? E aí, beleza, eu fui fazer faculdade, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, não, mas eu quero ser militar. E aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia entrar para as Forças Armadas através do ensino superior, né? E aí eu achei um site, o Rumo à SpaceX, na época, eu acho que ainda existe até. E aí eu coloquei a SpaceX como meta, né? Assim que eu terminasse a faculdade, eu ia começar a focar na SpaceX. E em 2019, que foi quando eu comecei os estudos mesmo para o concurso, eu fiz o presencial, um cursinho presencial. E aí no cursinho presencial, as minhas amigas ficaram no meu pé para eu fazer a aeronáutica também, porque eu era muito assim, sabe? Não, eu quero só esse sexo, eu vou fazer só pro exército, não adianta, vai ser só o exército mesmo. Mas aí elas abriram meus olhos assim, e aí eu fui fazendo os dois, aeronáutica e exército. E beleza, começou a minha jornada de estudos para o concurso. 2019 foi um ano que eu estudei, tipo assim, muito. Acho que foi o que eu mais estudei. Porque eu estudava o dia inteiro em casa e à noite ainda ia pro cursinho. Final de semana, estudava direto. Até no meu aniversário eu ficava, não, eu não quero nem comemorar não, porque senão eu vou perder tempo, horas de estudos. E aí, beleza. Fiz a prova, as duas. A aeronáutica eu não consegui nem o mínimo na minha específica. E para esse FSEX, eu até que fiquei numa posição boa boa para a primeira vez. Eu fiquei na posição 79. Só que foi a prova que foi a banca IDIB, né? Eu já era ruim de português, gente. Daí eles botaram português até com matemática no meio. Enfim, aí 2020 teve a pandemia. Na pandemia, esse ano foi o ano que eu tentei cortar caminho. Eu me inscrevi no intensivão ELAP pelo CEPREM, só que eu me escorei muito só nesse curso que já era intensivão, tipo assim, ele não é o curso completo, sabe? E eu também fiquei só na videoaula, eu não estava lendo os livros, eu lia no máximo os resumos que eu já tinha feito, né, em 2019, que eu li bastante livro em 2019 e eu ia fazendo os resumos, então 2020 eu quis cortar caminho, né, eu fiquei, não, eu vou ler só o resumo, eu vou ficar só aqui nas videoaulas,
Aí fazia poucos exercícios, não fazia revisão da matéria. E o resultado, caí de posição. E com isso eu fiquei muito brava comigo mesma, porque eu poderia ter perdido a minha chance de vez, assim. Se fosse meu último ano, já era pra mim. Por preguiça, por querer achar um caminho mais fácil que não tem. É um concurso com 4 vagas, sabe? Não tem atalho. Você tem que realmente sentar e estudar com foco, sabe? Aí 2021 foi o ano que eu fiquei, ok, nada de atalhos, vamos bunda na cadeira e estudar. Aí foi um ano que eu meio que estudei sozinha, assim, eu não me inscrevi em cursinhos. O que eu fiz foi a assinatura do que concursos e eu pedi para o meu pai pagar o curso de um professor de português só, que era o professor Mendel. Uma amiga me indicou, daí eu achei ele no Instagram. E aí eu fiz o curso dele só para português e redação, que eu era muito ruim. E eu tinha que melhorar nisso, né? Principalmente para aeronáutica, que só cobra português, redação e a sua específica. Aí nesse ano eu consegui melhorar a minha nota de português, subiu bastante, mas eu acabei não melhorando tanto na específica, né? Eu subi em português e a específica ficou ali no meio termo. Nem caiu, mas também não subiu muito, né? Mas ainda assim, nesse ano eu tive um bom resultado, né? Foi o ano que eu consegui minha majoração na SFSEX. E essa majoração me deu uma energia muito grande, assim, para continuar. E aí, com a majoração no Exército, eu fiquei com aquele sentimento de caramba, é possível, eu tô perto, sabe? E aí isso me deu muita energia para continuar, sabe? 2022. E uma coisa que eu fazia muito era assistir o depoimento do pessoal que passou. E sempre o pessoal fala: ah, eu tava fazendo cursinho, tava no cursinho tal, tava no cursinho tal. E eu fiquei, ok, então para sair de majorada para classificada, eu preciso desse suporte de um bom cursinho. E aí, como eu tava na empolgação, né? Nesse ano, eu me dei só uma semana de folga. Então, eu fiz a última prova, que era da SpaceX, e aí fiquei uma semana de folga. Na semana seguinte, eu já voltei a estudar para o meu novo ciclo de estudos. Eu me inscrevi no CEPREM, né? E as aulas deles começavam em novembro. Nessa minha semana de folga, eu acabei planejando a minha estratégia para 2022. E aí eu ficava estudando, né? Nessa semana seguinte à prova da SSX, eu já comecei a estudar para minha específica ADM e português. Porque como eu fazia aeronáutica e SpaceX, a aeronáutica vem antes, né? Então eles cobram português e ADM. Então eu queria estar adiantada nessas matérias. Daí, de setembro até novembro, que era o início do curso, eu fui adiantando português e ADM. Quando começou o curso, daí sim eu fui seguindo ali o cronograma do curso. Mas a minha estratégia era ver ADM de segunda a sábado, português todas as quintas e história e geografia, como eu estudava para SpaceX, eu alternava nas sexta-feira. Uma sexta-feira eu estudava história, outra sexta-feira eu estudava geografia. Então, agora eu vou começar a contar para vocês algumas dicas de coisas que eu fiz e que deram certo para mim. Questões. Todos os dias eu fazia questões. No meu caso, eu fazia pelo que concurso e os simulados que o Joelson fazia, né? Mandava pra gente e aí eu resolvia também eles. Eu tinha pra mim que, no mínimo,
eu tinha que fazer 10 questões. Então, mesmo se eu estivesse muito cansada assim, ou gripada, daí eu ficava, não, mas 10 questões, né, dá pra fazer. Aí eu fazia pelo menos 10 questões naquele dia. Cronometrar as horas de estudos. Eu cronometrava pelo site aprovado. É gratuito, tá? Eu fazia isso para ter uma noção se eu estava desequilibrando em alguma matéria. Tipo, nós estou vendo muito AFO. Então, eu tenho que diminuir um pouquinho mais de AFO e trazer outra matéria aqui. Era uma forma que eu tinha para ajustar assim as matérias. A minha meta, mesmo sem estar trabalhando, era estudar 4 horas líquidas. Caso eu fizesse mais, beleza, mas o meu mínimo era pelo menos 4 horas líquidas. Eu não estudava 12, 10 horas líquidas, que nem algumas pessoas falam, né? Porque pra mim, passou de 6 horas líquidas, eu já não estava retendo o assunto. Então, o que funcionou pra mim foi 4 horas líquidas. Eu seguia muito pessoas que passavam técnicas de estudo, né? E aí eu conheci a Laura Amorim no YouTube e ela sempre falava maior que zero. E nisso eu usava para os dias excepcionais. Tipo, aconteceu algum imprevisto, eu tô mal naquele dia e não dá para estudar, não dá para seguir a minha rotina, né? Então eu fazia pelo menos as minhas 10 questões, cronometrava lá, nem que fosse 5 minutinhos, para pelo menos, né, melhor do que zero. O cursinho, se você estiver fazendo presencial, a minha dica é pergunte, tá? Pergunte bastante, encha bastante o saco do professor, faça perguntas, tire suas dúvidas, porque ainda que você fique com vergonha, o que os outros vão pensar, essa pergunta deve ser muito besta e tal, mas você vai estar aprendendo, sabe? Você precisa disso para conseguir assimilar o conhecimento, então não tenha vergonha, pergunte, tá? Se for EAD, aí beleza, né? Pesquisa antes, dá uma olhada na apostila, nos livros, ou mesmo pesquisar na internet antes de mandar a pergunta no fórum, mas ainda assim, não deixe de perguntar. Caso mesmo você tendo pesquisado, encontrou a resposta, mas ainda assim ficou na dúvida, manda a pergunta lá no fórum. Aí, revisão. Revisão foi crucial para minha aprovação. Eu acho que foi o que realmente fez a diferença. O que eu usava para fazer a revisão? Eu usei o Anki, que é um aplicativo, tem pelo celular e tem também, eu instalei no meu notebook também, que foi gratuito. O Anki nada mais é que flashcards, então se você quiser usar os de papel, beleza também. Só que eu gostava mais do aplicativo porque ele meio que me dava as direções, tipo, eu vi um flashcard e aí definia. Esse flashcard foi fácil, muito fácil, foi difícil, eu errei. E aí, com base nisso, ele ajustava o dia que eu iria precisar rever aquele flashcard, né? E eu também estudava, fazia minha revisão muito pelos meus erros. Então, eu pegava um simulado, tipo esse daqui, que o Joelson passou, e os meus simulados, eles são todos rabiscados, porque eu usava para fazer minha revisão. Então, eu pegava por que eu acertei essa questão, por que as outras estão erradas, por que eu errei, né? E eu ia escrevendo nele tudinho que iria me ajudar com a minha revisão, né? Quando eu fosse fazer a revisão por esse material. Uma dica que eu peguei no depoimento da Gabriela Rosa foi para não mudar o gabarito, porque no ano anterior, em 2021, eu cometi muito isso na prova da SUSEG, se custa a sua vaga, né?
uma questão faz muita diferença entre o majorado e o classificado. Então, não mudem suas alternativas, gente. Confiem em vocês. E marcou, deixa aquilo ali até o final, sabe? Tá? Treine pro TAF, né? Além de ser importante, porque é uma das etapas e tem gente que realmente reprova no TAF. Então, treine pro TAF desde o começo do ano, porque ajuda muito até na ansiedade, né? Caso você seja um concurseiro ansioso, então vai te ajudar nisso daí também. Pegando o gancho aqui, falando um pouco da ansiedade, né, que a corrida ajuda. Tomem cuidado com a sua saúde mental também, né, que é muito importante. Não é nenhum sinal de fraqueza você procurar ajuda assim. Então, quando eu estudava, eu ficava muito estressada. Então, o que funcionou para mim foi acupuntura, assim. Eu tentei até meditação, só que a meditação eu não consegui ir muito bem, não. Então eu fiquei mais na acupuntura e praticando atividade física. Foram coisas que me ajudaram muito, assim. Como eu não estava trabalhando, né? Eu tive esse privilégio de poder ficar só estudando. Eu li muitos livros. E aí eu li os livros e ia acompanhando as aulas do Joelson. Para quem não tem tempo para ler o livro completo assim, eu indico o Seprem, porque os livros do Maximiano, eu lia ele e escutando a videoaula, e o Joelson cobre muita coisa. O livro praticamente, o que não tá na videoaula, ele muito provavelmente cobrou no simulado, e o simulado dele eu também não acho fácil. Então é muito bom para quem estuda por questões, né? Porque quando você pega a questão fácil, eu não gostava de pegar a questão fácil, porque eu achava que eu meio que não aprendia muito. Eu acredito que eu aprendo mais errando, então não tenha medo de ferir o seu ego com uma porcentagem baixa nas questões, gente. Porque você vai aprender muito quando você erra. Por último, assim, eu só queria dizer para vocês não desistirem, né? Eu consegui a minha aprovação no meu quarto ano, a minha quarta tentativa. E vai ter imprevisto, vai bater o desânimo às vezes, vai ter insegurança. Eu tinha muita insegurança porque eu sempre pensava que eu podia estudar mais, eu nunca fui confiante 100% de nossa, eu sei tudo. Então, vai bater essa insegurança, isso é normal, mas tenha disciplina, sabe? Siga a sua rotina de estudos e não fica olhando muito pro lado, sabe? Tem gente que foca muito no concorrente e esquece de estudar, então foca no seu ali, faz a sua parte que vai dar certo, tá? E uma boa sorte para todos aí. E é isso.